Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aguardando um pouquinho, né? A gente tá faz uns 3 minutos e alguma coisinha aí. Ver se entra algum aluno, tá bom? Caso contrário, eu vou repassar o material com vocês, como sempre, mas vamos esperar ver se entra alguém. Pessoal, vamos lá então, né? Eu esperei um tempinho, ainda não apareceu ninguém. Eu vou começar a explicar aqui. Caso alguém apareça, a gente vai tirando as possíveis dúvidas, tá? Na Agenda 12 é um projeto da camada View, né? Eu já corrigi alguns exercícios que vocês fizeram. A camada View, lembrando que é uma camada de visualização da aplicação. A ideia é criar toda a parte de HTML, CSS, JavaScript nesse modelo, nesse diretório. E nesse diretório também é o que vai estar presente a parte de front-end da aplicação que a gente chama, tá? A parte de front-end da aplicação é a parte que o usuário vai interagir para mandar as informações. Então, ele explica para vocês aí no projeto como vai ser, né? Vai ter o login, que é a página de entrada, o primeiro acesso, caso o usuário não for cadastrado, depois ele vai para uma página principal, e aí tem as páginas secundárias, a parte de view, que seria o cadastro, a atualização, a informação inserida com sucesso, uma informação excluída com sucesso e operações não realizadas, né? Então, são essas operações que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer a camada view, né, nesse projeto. Então, ele dá o passo a passo do interface login, ele mostra o exemplo, a imagem está aqui, e aí ele constrói já o HTML. Então, se vocês seguissem, né, a apostila, vocês conseguem já chegar na tela de login. Então, o objetivo do exercício nada mais era do que construir através das tags em HTML, linkado com o Bootstrap, né?
Na verdade, é o W3 CSS, né? Que a gente está usando aqui, na verdade. Algumas fontes específicas que também estão sendo inseridas aqui, né? Via JavaScript também, tá bom? Tem algumas tags que foram utilizadas, ele explica, tem a página de inputs, né? São as caixinhas de entrada, tanto o CPF como o password, que seria a senha do usuário. Então, se vocês seguissem o passo a passo, copiado e colado esse código, já seria a tela de login, né? Beleza? E lembrando que o framework que está sendo usado aqui é o W3 CSS, não o Bootstrap, como eu havia falado, tá? Seria possível alterar para Bootstrap, né? Se alguém tem um conhecimento, nada é errado em fazer isso. Mas como a apostila ela foi um passo a passo, já utilizando o W3 CSS, acho que seria interessante vocês permanecerem com ele mesmo pela facilidade que seria desenvolver o exercício, né? Então, a interface do primeiro acesso, depois que ele loga, que seria, na verdade, não é depois que ele loga, se ele não tiver cadastrado, ele vai se cadastrar no primeiro acesso, tá? Aí você tem as caixinhas de nome completo, CPF, e-mail, senha e assim vai. Alguns exemplos aqui de código, tá bom? Que também era só seguir, né? Estamos também importando alguns JavaScripts aí para poder ser utilizado na aplicação. Ele mostra todo o código de como construir, tá? A barra de navegação também o código foi fornecido para vocês, né? Era só seguir aí CSS, HTML, basicamente. A etapa 2, a home, né? A etapa 2 seria a home, que seria a tela home, tá? A interface da tela home. Também ele forneceu todo o código para vocês, sem problema nenhum, né? Ok? Dados pessoais, a tela de dados pessoais, eu tenho também alguns campos de input, os exemplos do div que foi utilizado nos dados pessoais no texto da página, né? Que foi criada, e os campinhos de input aí todos que foram utilizados também. Então, o código fica assim, né? Era só copiar e colar, que vocês conseguiriam desenvolver. Formação acadêmica também é uma tela de cadastro, onde você coloca a data inicial e a data final. Temos também um H2 aqui com a formatação e o código está aqui embaixo, seria só copiar também. Todas as caixinhas também que foram utilizadas na aplicação estão aqui nessa tela, né? E aí o código completo também para criar, inclusive o botão final para você submeter as informações, tá? Tudo bem? Ah, mais alguns exemplos, né? Aqui a gente tem a tabela que foi criado do container, né? Usando o framework W3, certo? Beleza? Interfaces secundárias, né? Que seriam, tem um caráter informativo para o usuário, né? E vai servir para redirecionar a navegação do projeto. Esse é o objetivo que foi criado essas páginas aí. Tudo bem? Então, ele também dá algumas informações do que está sendo criado, né? O layout que foi criado depois da execução dos códigos, né? Ok? Então, na verdade, é informação, né? Não tem nada de novidade nessa página. Essa página é apenas dizer, olha, foi cadastrado com sucesso, não foi. Seria isso, tá? Ao apertar os botões aí, e ele vai mostrar o cadastrado com sucesso ou não, né? Essa que é a ideia dessa página. Aí ele também mostrando a página de atualização, né? Ok? Quando vocês conseguirem incluir alguma coisa, né, alguma informação em alguma tela, ele também mostra a inclusão realizada com sucesso. Tá? O código do botão está aqui. A exclusão também, né? O exemplo está aqui também, né? Operação não realizada, caso ocorra um problema, né? E aí ele mostra também. Ou seja, ele está padronizando as mensagens, tá? Essa que é a ideia. Então, pessoal, na verdade é um passo a passo, né? De códigos e para ser implementados. Se vocês copiassem e colassem aí, não teriam nenhuma dificuldade. Até por isso também eu acredito que não tenha nenhuma dúvida lá no fórum, né? Vocês também não colocaram dúvidas no fórum. Então penso que está tudo ok, está tudo certo. Eu vi algumas entregas, algumas dessas entregas, já estou corrigindo, estão corretos, né? A maior parte deles estão corretos, com raras exceções. Então, acredito que não deve ter sido uma agenda complexa para vocês. Mas, de qualquer forma, estou aqui à disposição, tá? Estou no fórum, estou no Correio Tech.
Se vocês puderem continuarem não, né? Se vocês puderem assistirem as aulas síncronas, né? Seria interessante também, até para tirar a dúvida no momento aqui, né? Que a gente pode ter esse espaço para conversa. Mas se caso não conseguiram assistir a aula síncrona em modo síncrono, né? Vocês têm o link aí da gravação, depois assistirem em casa, tá? Então, assim, seria mais um bate-papo nosso para poder entender quais são as dificuldades. Mas como vocês não tiveram dificuldade nenhuma, eu resolvi então repassar o material com vocês para que a gente pudesse, pelo menos, entender, né, o que foi feito na Agenda 12. Tá bom, pessoal? A gravação aqui